Eu preciso começar sendo direto. A maioria dos homens vive como se estivesse em um jogo de cartas, sem nunca ter aprendido as regras. Você já se sentiu assim? Como se os outros sempre tivessem uma vantagem? Como se as peças do tabuleiro estivessem sempre contra você? Pois bem, a verdade é que o jogo está acontecendo o tempo inteiro, quer você queira ou não. E a maior parte das pessoas está condenada a ser manipulada simplesmente porque nunca ousou olhar para a realidade como ela é. Quando eu descobri isso, minha vida se dividiu em duas partes. Antes de enxergar e depois de enxergar. Antes, eu vivia iludido, acreditando nas histórias que me contaram sobre bondade, sobre moralidade, sobre como o mundo recompensa os justos. Depois, eu entendi que tudo isso era um véu, uma mentira conveniente para manter homens obedientes, controláveis e fracos. E é aqui que Nietzsche ecoa com sua frase brutal: os fatos não existem, apenas interpretações. A moralidade que você aprendeu na escola, as virtudes que seus pais te ensinaram, não são verdades universais. São ferramentas de controle. São narrativas criadas pelos fortes para manter os fracos no lugar. A partir de agora, vou te mostrar como enxergar o mundo sem essas lentes cor-de-rosa. Vou te mostrar como homens como Maquiavel, Jung, Musashi e até mesmo pensadores espirituais como Alan Watts nos dão as chaves para caminhar com força e presença nesse campo de batalha invisível que chamamos de vida. E eu já deixo um aviso. Depois que você ouvir essas palavras, não há como desaprender. Fui ensinado como você que os seres humanos são racionais, que tomamos decisões lógicas, pesamos os prós e contras e escolhemos o melhor caminho. Essa é a mentira mais perigosa que já nos contaram. Veja ao seu redor. Quantas pessoas reclamam de dinheiro e gastam o que têm em prazeres momentâneos? Quantas se dizem apaixonadas pela verdade, mas fogem de qualquer conversa que possa ferir seus sentimentos? Quantas mulheres dizem buscar o cara legal, mas escolhem sempre o homem que as desafia, que desperta nelas emoção e desejo? A lógica morre quando colide com o desejo. A razão desaparece quando enfrenta medo, status, luxúria ou conforto. Jung dizia que o homem não é dono de sua própria casa. Ele falava do inconsciente, da força das emoções reprimidas, das sombras que governam nossas escolhas sem percebermos. Maquiavel já sabia disso séculos antes. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Em outras palavras, escolhem pela aparência, não pela essência. E é por isso que você perde discussões. É por isso que mesmo certo não é ouvido. Porque o mundo não é movido por fatos, é movido por sentimentos. A pergunta é: você vai continuar lutando com lógica ou vai aprender a falar a língua real da mente humana, a emoção? Pense nas religiões. Elas não se espalharam porque provaram racionalmente a existência de Deus. Elas se espalharam porque tocaram no medo da nação e na promessa do paraíso. Pense nas grandes marcas. Elas não vendem fórmulas químicas. Vendem felicidade em uma garrafa, pertencimento em um tênis, poder em um carro. O mundo é governado por narrativas que fazem sentir, não por fatos que fazem pensar. Musashi dizia: perceba o que não pode ser visto a olho nu. O que ele quis dizer? Que o verdadeiro jogo está na emoção que se esconde por trás das palavras. Um homem que domina a percepção emocional controla o campo. Eu aprendi isso na prática. Quando tentava convencer pessoas com argumentos, eu era ignorado. Mas quando aprendi a provocar sentimentos, quando minha presença causava respeito, medo ou inspiração, tudo mudou. No fundo, não importa se você está em um relacionamento, num negócio ou numa guerra. Quem controla as emoções, controla o tabuleiro. Maquiavel foi claro: é mais seguro ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. O homem fraco acredita que sua gentileza será suficiente para protegê-lo. Acredita que se for agradável, será amado. Mas a realidade é cruel. A fraqueza não apenas falha em proteger, ela atrai predadores. Olhe para a escola. Os valentões nunca escolhem o garoto confiante para humilhar. Eles escolhem o calado, o retraído, o que não reage. Olhe para o trabalho. Nas demissões, são sempre os mais frágeis, os que não se impõem, que caem primeiro. Olhe para os relacionamentos. Quantas mulheres abandonam o cara que se dobra em excesso e permanecem ao lado daquele que não teme desapontá-las?
Fraqueza é como sangue na água. Os lobos sentem, os tubarões cercam. Nietzsche dizia que a compaixão pelo homem decadente é a decadência da humanidade. E ele tinha razão. O homem fraco não apenas se destrói, ele corrói os outros, à sua volta, puxando todos para baixo. Desde pequeno me ensinaram: seja gentil, as pessoas gostarão de você. Mas Maquiavel já havia escrito séculos atrás: os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas, que um enganador nunca ficará sem vítimas. Gentileza não é bondade. Gentileza é medo de confronto. Gentileza é busca por aprovação. Gentileza é aceitar migalhas de validação. E aqui está a diferença brutal. O cara gentil busca ser amado. O homem bom busca ser respeitado. A bondade verdadeira exige força. Ela exige dizer a verdade que ninguém quer ouvir. Ela exige manter-se firme em princípios, mesmo quando isso causa ódio. A gentileza sem força é apenas fraqueza disfarçada de virtude. Seja leal acima de tudo. Quantas vezes ouvimos isso? Mas a história mostra o contrário. Reis foram apunhalados por aqueles que juraram fidelidade. Empresas traíram funcionários. Amores se evaporaram no primeiro sinal de interesse maior. O amor é frágil. A lealdade é condicional. Um amigo aparece enquanto precisa de você, mas some quando não tem nada a ganhar. Uma mulher promete exclusividade, mas mantém opções abertas. Uma empresa te chama de família, mas corta seu contrato sem hesitar. Maquiavel nos alertou: lealdade sem reciprocidade é apenas tolice. O homem que insiste em dar lealdade sem receber de volta não é nobre, é escravo. Eu aprendi a viver assim: ser generoso com lealdade, mas implacável em retirá-la. Como um lobo que anda com sua matilha, mas mostra os dentes quando traído. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. Essa frase de Maquiavel resume tudo. Você pode ser um homem incrível por dentro, mas se não projetar isso ao mundo, ninguém verá. Sua reputação é mais importante que sua essência. É ela que protege você, que afasta inimigos, que atrai aliados. Jung falava da persona, a máscara que usamos para viver em sociedade. Não é falsidade, é sobrevivência. Aquele que expõe demais sua vulnerabilidade, que mostra suas fraquezas a todos, perde respeito. Sua reputação é sua armadura. Sem ela, você já está morto. Musashi viveu em guerra e dizia: aquele que deseja vencer deve preparar-se diariamente, mesmo em tempos de paz. Maquiavel concordava: a guerra não se pode evitar, apenas adiá-la. Eu entendi que a vida é um campo de batalha silencioso. No trabalho, alguém espera você falhar para tomar seu lugar. No amor, há sempre outro homem pronto para ocupar sua posição. Nas amizades, sempre alguém testa até onde pode ir antes de você quebrar. Se você não está preparado, você já perdeu. A paz é apenas o intervalo entre os conflitos. Um homem sábio afia sua lâmina todos os dias, corpo, mente e espírito, mesmo quando o campo parece calmo. Vamos falar da arte da enganação. Aqui entra o lado mais sombrio. A enganação não é corrupção, é sobrevivência. Olhe a natureza. A raposa finge fraqueza para atrair a presa. A cobra se camufla antes de atacar. O peixe pescador balança sua isca até devorar a vítima. Os humanos fazem o mesmo. Políticos prometem sonhos, empresas vendem ilusões. Até relacionamentos são construídos sobre máscaras. O homem que insiste em ser 100% honesto é apenas uma presa. A verdade não deve ser descartada, mas usada estrategicamente. Fale a verdade quando fortalece sua imagem. Minta quando a verdade ameaça te destruir. Essa é a brutalidade da sobrevivência. Deixa eu te falar sobre a moralidade a maior ilusão de todas. Desde criança, ouvimos que o bem sempre vence, que os justos serão recompensados. Mas a história é um cemitério dessas ilusões. A igreja queimou homens em nome da moralidade. Nações escravizaram povos inteiros em nome da moralidade. Governos modernos destroem cidades e chamam isso de defesa da liberdade. A moralidade não é a verdade. É apenas narrativa criada pelos poderosos para manter o controle. Alan Watts dizia: o tabu supremo é ver através do jogo. E esse é exatamente o ponto. A moralidade é o maior jogo de manipulação que existe. Os que mandam nunca seguem as regras que impõem. Agora você já percebeu. O mundo é movido por emoções, não lógica.
A fraqueza atrai predadores. A gentileza sem força é apenas medo. A lealdade é condicional. A reputação é sua armadura. A guerra nunca acaba. A enganação é sobrevivência. A moralidade é narrativa. A venda caiu dos seus olhos. Você agora enxerga o mundo como ele é, não como gostaria que fosse. Mas aqui está a diferença entre o paranoico e o guerreiro. Paranoia paralisa, sabedoria liberta. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Jung dizia: a liberdade está em tornar-se consciente da sombra. Musashi dizia: em todas as coisas tenha uma mente preparada. Maquiavel dizia: é melhor ser temido que amado. Watts dizia: o jogo só faz sentido quando você entende que é um jogo. A aplicação prática é simples. No trabalho, não dependa de lealdade. Construa reputação e mantenha-se preparado para a guerra. Nos relacionamentos, não seja o cara legal que busca aprovação. Seja firme, seja claro, seja respeitado. Na vida social, perceba as máscaras, use as suas, e não se prenda a moralidades impostas. Depois de ver isso, você não consegue mais voltar ao estado de ignorância. Cada sorriso parecerá uma máscara, cada promessa, uma isca, cada ato de virtude, uma estratégia. O mundo não é um conto de fadas. O mundo é um campo de batalha. E a questão agora é simples. Você vai ser presa ou predador. Eu escolhi ser predador. Eu escolhi ver através da ilusão. Eu escolhi viver com olhos abertos, consciente, forte e preparado. E você?